Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos para mais um dia de vídeo de leitura e discussão aqui na Caverna do Morcego. Estamos aqui, ó, de microfone novo, tá? Vocês estão vendo, primeiramente aqui. Queria já deixar um agradecimento aí para o meu camarada, meu parceiro Ozzy, que disponibilizou aí esse microfone para nós. Chave demais, muito obrigado. E óbvio, né? Lembrar, já aproveitar que o apoio de vocês é o que garante a gente aí conseguir ir melhorando o equipamento, melhorando o cenário e resolvendo as coisinhas e deixando o bagulho mais chave, tá? Então, o Pix e o apoio coletivo estão passando aí embaixo e estarão na descrição. Dá aquela moral, aquela força para a gente continuar. Bom, gente, hoje estamos aqui então para mais um vídeo de leitura e discussão que acontece agora em um dia diferente, né? Vocês sabem, começou o carnaval, as coisas ficam um pouco diferentes, mas a gente teve uma programação diferente aqui na Caverna essa semana, que vocês podem ver e espero que tenham visto, porque foi bem da hora, né? Mas a gente teve um episódio de podcast que saiu na segunda, uma entrevista com um convidado, que é o Samuel Vicente, sobre classificação racial, falando sobre os movimentos negros e a questão do movimento pardista, né? Isso você pode conferir lá no nosso podcast. E aqui na Caverna do Morcego saiu o primeiro episódio da temporada 6 da nossa playlist de leitura da nossa playlist sobre lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial, que é o nosso outro projeto que acontece aqui nesse canal, né? E aí saiu um videozinho bem da hora pela Flávia Sayane, né? Eu só tive o trabalho de editar, fazer a legenda e subir o vídeo, então a Flávia topou fazer isso com a gente, então também agradecer, muito obrigado aí, Flávia. E vocês estão vendo, né? Essas são outras formas de você ajudar a gente aqui na Caverna do Morcego, beleza? E hoje a gente volta aqui para continuar a ler o livro sobre o Cacique Babau e do Cacique Babau, né? Que é o livro a Terra que Nos Organiza, que é o livro que a gente começou a leitura aí nessas últimas semanas. Família, eu sou Marcos Morcego, sou comunicador político aqui na Caverna do Morcego, e esse daqui é mais um vídeo do nosso projeto de leitura e discussão, então mais um vídeo onde a gente está realmente lendo o livro, tá? Não estou com o livro físico, estou com o PDF do livro e um PDF que também é disponibilizado para vocês. Esse livro ele não está à venda, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês como vocês fazem para acessar esse livro. Lembrando, cupom de desconto na Autonomia Literária vai estar aqui embaixo, vai estar na descrição. Revista Clima Operária aqui embaixo e na descrição. Editora Terra Sem Amos, nosso livro Por uma Implosão da Sociologia, tá? Então, dá essa moral, curte, comenta e compartilha o vídeo aí que ajuda bastante a gente, beleza? Então, vou jogar aqui para vocês verem. Abrir aqui o nosso link para o Drive, que também tá aqui na descrição, tá? E aí, eu coloco sempre pelo nome do livro. Então, na terceira linha aqui, a gente tem É a Terra que Nos Organiza, Cacique Babau. Beleza? Então, vocês podem abrir aí facilmente. A gente trocou um papo sobre educação, né? Muito forte no último vídeo. E a gente tá, então, nessa parte aqui, que é sobre a trajetória biográfica, né? Feita pela Nathalie Lebouler Pavelic, ou Pavelic, não sei, que é a partir de uma pesquisa feita por ela com o Cacique Babau e os Tupinambá, tá bom? E aí a gente vai dar continuidade. Eu vou parar agora de transmitir essa tela, porque, novamente, né? Como o livro só tem o PDF, eu não tenho o livro físico, eu gosto muito de grifar meus livros. Eu vou trazer aqui, calma aí que eu tenho que reabrir aqui para aparecer pra gente. Hoje o PC tá indo, tá? Hoje ele tá indo. Que é este PDF aqui, que é um aplicativo chamado Foxit Reader, tá? Que ele é um aplicativo aí que ajuda a gente nessa fita de grifar, de marcar, de escrever e coisa do tipo, beleza? Eu vou iniciar a leitura e discussão, sabendo que aqui vai acontecer a mesma coisa que a gente fez no último vídeo, né? Onde a gente deu início à leitura e a gente foi lendo até onde dava para ler, né? Então é isso, é meio isso que vai acontecer aqui. A gente vai lendo e aí a hora que parar, parou, tá bom? Só para informar vocês disso. Então vamos lá. Apesar de Babau não ser o cacique da comunidade de Serra do Padeiro, no momento da desvinculação com Olivença, ele já era uma liderança ativa e reconhecida nas outras aldeias. Marcelo Tupinambá, uma das jovens lideranças de Olivença, que participou da implementação da educação escolar indígena da TI, da terra indígena, recorda o momento da divisão. 2 pontos.
A gente fez várias caminhadas juntas, depois teve essa divisão que para mim naquela época foi um embate muito grande, muito forte logo no início. Mas depois foi uma visão de mestre, porque ele, Babal, viu tudo o que estava acontecendo. Ele foi uma das primeiras pessoas a ver isso, referente às melhores estratégias da luta pela terra. E outra, ele se dividiu não enquanto povo. Me lembro das palavras dele naquela época. Estou me dividindo não enquanto povo, nós nunca vamos nos dividir porque somos sangue, mas enquanto organização. Eu lembro até hoje, ele era jovem, hoje já entendi tudo. Naquele momento, não. Naquele momento eu era cabeça muito nova e ele tinha uma visão já, acho que muito mais. Tudo que ele falou em uma outra reunião ali na Serra do Padeiro, eu entendi tudo depois. Novamente, comunicação oral à autora, né? Segundo Babal, os Tupinambá não podem ter um poder unitário específico e dominador, pois os desentendimentos internos tenderiam a crescer. Beleza? Aí, ó, vocês viram, é isso daqui que eu gosto. Ó. Eu venho aqui, ó, já era, grifei. Quero mudar de cor? Eu mudo de cor. Gostei do que eu fiz, salvei. Já era. Em várias ocasiões, ele tem deixado claro que o povo Tupinambá é um povo de clãs, e um clã não governa outro. Os clãs Tupinambá são autônomos politicamente, mostrando um conhecimento das dinâmicas históricas e estruturais de seu povo. Grifar aqui também. Em 2004, para suprir necessidades alimentares, os Tupinambá da Serra do Padeiro organizaram a primeira roça comunitária em uma área de mata conhecida como Bagaço Grosso, cujo pretenso proprietário falecera no mesmo ano. Antes da sua chegada, os indígenas já tinham roças na área. O que não foi, de início, propriamente referido como uma retomada, acabou sendo considerado como a primeira no contexto da terra indígena. Nós fizemos uma roça comunitária e depois ficou sendo uma retomada, disse uma indígena, a antropóloga Daniela Alarcon. E aí, no Retorno da Terra, que é um livro que a gente já grifou lá em cima, então não vou grifar o livro novamente, tá? Eu já sei que eu tenho que ler ele. Com efeito, os vizinhos não indígenas da área entraram em contato com a família do pretenso proprietário para informá-la de que a área havia sido retomada. E aí, tem aí, né? Os indígenas ocuparam definitivamente a área em 24 de maio de 2004. Com as outras retomadas, não houve mais necessidade de continuar a roça nessa área e os Tupinambá optaram por preservá-lo ambientalmente por causa da existência de nascentes do local. Olha que legal. Bem interessante, né? E aí tem nesse livro aí O Retorno da Terra. Tá aí um livro que eu quero bastante, quero ler bastante. A área retomada de Bagaço Grosso, quem quiser me mandar livro, eu também aceito, também ajuda a gente demais, tá? A área retomada de Bagaço Grosso foi o primeiro local onde se construiu o anexo escolar Serra do Padeiro, da então EITO, Escola Estadual Indígena Tupinambá de Olivença. As professoras contabilizaram entre 80 e 100 estudantes na retomada, e as aulas aconteciam nos ranchos, debaixo da lona. É interessante enfatizar a importância das retomadas e dos anexos escolares indígenas criados nesses lugares. Tais ações permitem o retorno dos parentes, tema trabalhado pela antropóloga Daniela Larcon em sua tese de doutoramento, na qual busca analisar como a mobilização tupinambá no processo do retorno da terra com as retomadas permite envolver parentes na luta e na construção de um projeto coletivo. As retomadas contribuem, assim, para a segurança alimentar dos tupinambá e dos parentes que voltam para a terra indígena. Elas são, sobretudo, nos primeiros momentos do seu estabelecimento, importantes locais de socialização e de organização, fato acentuado com a criação de uma escola ou anexo escolar. Perfeito. Muito importante, então, a gente entendendo o contexto e a importância das retomadas, tá? Apoiem as retomadas, inclusive. O número de estudantes no anexo improvisado na retomada de Bagaço Grosso foi aumentando e fez-se necessário criar outras salas. Em dezembro de 2004, os Tupinambá da Serra do Padeiro retomaram a fazenda Futurama, localidade mais conhecida como Dr. Gildro, nome do pretenso proprietário. E essa foi a segunda retomada na terra indígena. Tô adorando essa história sobre as retomadas, tá? Eu acho que é muito importante também a gente entender esses processos, entender as particularidades das retomadas, que acontecem de formas diferentes, a depender dos povos, a depender da região, a depender das necessidades históricas, a depender da própria situação da coisa, né? Da própria análise concreta, da realidade concreta, né? Mas são histórias importantes, né? Histórias de serem reivindicadas, inclusive, né? Um pouco antes, Babal, até então uma liderança, assumiu a posição de cacique na comunidade Serra do Padeiro, a pedido dos encantados. A ata da AITSP, Associação dos Índios Tupinambá da Serra do Padeiro, datada de 3 de maio de 2015, relembra que os encantados elegeram Babal como liderança,
Tudo que conseguimos foi através da cultura e dos nossos rituais. Uma das primeiras medidas tomadas pelos Tupinambá da Serra do Padeiro sobre o Cacicado de Babau foi a desvinculação do anexo escolar da Serra do Padeiro para tornar-se uma escola autônoma da EITO. E então, a segunda escola indígena da terra indígena à época. O anexo escolar da Serra do Padeiro durou cerca de 3 anos, em meio a divergências entre as comunidades, lideranças e gestores da EITO. A gente tentou, mas a direção de Olivença era muito diferente, observa Babau. Tal como os próprios Tupinambá avisaram ao governo do estado antes da criação da EITO, ter uma única escola para toda a terra indígena não era o adequado para a organização interna. Segundo Babau, além dos anexos, várias escolas base deveriam ter sido criadas logo no início. E aí a gente tem um ponto fundamental para a gente pensar a educação, né? Que, querendo ou não, é muito do que eu estou me virando aqui, é muito do que eu quero me virar com vocês dentro desses projetos da caverna desse ano, né? Que é justamente esse entendimento fundamental da escola como base para a própria organização construída. E no caso, a organização, não estou falando de organização no sentido de partido, mas a organização dos Tupinambá enquanto povo e, né, desses clãs dos Tupinambás dentro do povo, né? E isso é muito interessante para a gente pensar qual é o projeto de escola, né? Quando a gente vai montar uma crítica, e aí volto para esse olhar da periferia, da quebrada, da favela, né? Que é uma crítica à escola como ela já é construída atualmente, mas também um apontamento de para onde a gente vai, o que a gente está querendo então. Qual é a nossa proposta, qual é o nosso projeto. Então, disse Babau, uma em Sapucaeira, uma no Acuípe de Baixo, uma no Santana e outra na Serra do Padeiro, porque as regiões são distintas e têm culturas distintas. Fundamental. O pedido foi atendido pelo governo do estado após numerosas reuniões, nas quais os representantes do poder público enfatizaram as dificuldades para a criação e manutenção de uma nova escola. Como veremos adiante, hoje o CITSP atende em 3 turnos, estudantes indígenas e não indígenas, da creche ao curso técnico em agroecologia, oferecendo também um curso de alfabetização na modalidade EJA, que é a educação de jovens e adultos. Cacique Babau continua lutando para a finalização da construção do prédio escolar do CITSP e por uma educação autônoma. Então reparem, sim, beleza, são 3 turnos, atende uma galera, tem curso técnico, tem alfabetização, tem EJA, mas ainda assim não é uma educação autônoma, que é o objetivo do Cacique Babau. Ele não está defendendo uma educação regulada pelo Estado, tá? Esse é meu ponto. Na base de sua organização, sob o Cacicado de Babau, a comunidade fundou, em 2004, a AITSP, Associação dos Índios Tupinambá da Serra do Padeiro, estruturada em 6 departamentos. Mulheres, agricultura, jovens, educação, saúde, comunicação. Interessante. Vou ler a nota de rodapé primeiro, tá? Sobre o início, o livro do Binger, Os Tupinambá da Serra do Padeiro. Aqui. Grifado. Sua principal finalidade é a promoção e o fortalecimento étnico-cultural da nação Tupinambá e o fomento e desenvolvimento das atividades socioeconômico-culturais e ambientais da comunidade indígena Aldeia Tupinambá Serra do Padeiro, visando, assim, o desenvolvimento local integrado e sustentável da comunidade, com consequente melhoria das condições de vida de seus integrantes, em consonância com a preservação do patrimônio natural, social e cultural da região. Seus 29 objetivos, e aí tem o estatuto social, né? Visam gerar atividades que possibilitem assegurar autonomia, autossuficiência. Autossuficiência é bem viver para a comunidade, seguindo as orientações dos encantados. E a crença dos encantados em suas orientações rege as condutas e paira sobre qualquer eventual decisão. Nos objetivos do Estatuto Social do ITSP, a importância da educação está destacada desde o primeiro objetivo. No tocante à produção, o trabalho divide-se entre as roças, incluídas as áreas de retomada, repartidas por troncos familiares. Com o avanço da recuperação territorial, os principais troncos familiares Tupinambá da aldeia da Serra do Padeiro puderam retornar para seus lugares de origem que haviam sido invadidos por não-índios. Após a distribuição entre os troncos familiares de grande parte da produção para consumo próprio,
vende-se o excedente. Perto de 70% são redistribuídos na comunidade e 30% permanecem na ITSP, garantindo um fundo a ser utilizado para investir principalmente nas roças comunitárias, na manutenção e melhoria da infraestrutura da aldeia e nas despesas com mobilizações para a defesa dos direitos. Os Tupinambá asseguram, assim, praticamente toda a sua subsistência, que complementam com a compra de alimentos industriais que não produzem. Então, você se organiza para você ter, então, uma economia própria, além de uma autossuficiência majoritária, né? E no que precisa você faz a complementação. Essa organização é planejada e revisada a cada 5 anos, além da realização de reuniões de acompanhamento a cada 2 anos, aproximadamente, quando a comunidade traça, então, novos objetivos a partir dos resultados atingidos nos últimos 5 anos. Vocês separem que a gente está falando de um planejamento melhor do que o planejamento do Estado brasileiro, né? Em qualquer governo, porque não dá para dar essa continuidade. Exato. Em artigo publicado por Cacique Babal, a partir das aulas ministradas em 2018, na disciplina Política da Terra, na formação transversal em saberes tradicionais da UFMG, ele relata: mesmo sobre a minha rua, por exemplo. Todos estavam gordinhos e a natureza estava se recompondo. Tudo voltava ao normal. O padeiro tranquilamente encontraram uma mata, uma floresta intacta. Tem área que nunca foi. Rios voltaram, os riachos se recompuseram, a natureza se refez e os índios antes desnutridos têm hoje automóveis e motos na garagem e internet via satélite em casa. A terra nos deu tudo porque tivemos coragem de enfrentar quem a violava. Marcar aqui também. 34 aqui, e aí essa, né, Cacique Babal retomada. Grifar que eu não lembro se eu marquei já isso daqui. Cabe notar que o tipo de agricultura desenvolvida na aldeia é coletiva e não familiar. Vamos lá, marcar isso daqui, muito importante. Muito importante, tá? Agricultura coletiva. Eu tô trabalhando agora, que vai sair inclusive no podcast, né? Essa continuidade. A gente vai trabalhar com por um socialismo indo-americano. E aí um pequeno spoiler, né? De uma coisa que a gente ainda não leu. Mas o próprio José Carlos Mariátegui, ele olha para isso, inclusive no período Inca, né? Que ele considera um governo autocrático, assim como a Moira Milan fala sobre isso, né? Era um governo de guerra, era um governo que tomava outros povos e tudo dentro do período Inca ali, né? Mas a agricultura que eles tinham, boa parte dela era uma agricultura chamada pelo Mariátegui de comunista. Alguns vão utilizar o termo comunal para se referir a isso, depende até da tradução às vezes, tá? Então eu já li, por exemplo, o Louis vai dizer que a Rosa Luxemburgo também falava sobre comunista, mas eu lembro dela falando sobre comunal em algumas traduções, assim como Marx e Engels. Mas enfim, no fundo, o sentido é meio que esse, assim, de uma agricultura coletiva, tá? Eu acho isso bem interessante. A gente planejou como recuperar também as roças de cacau. De tudo que vendíamos, tirávamos uma porcentagem, de 30%, e deixávamos na associação para investir na produção da próxima safra. Hoje chegamos a arrecadar R$ 750 mil por ano na associação, só com os 30% da nossa produção. Nossa produção de cacau, que era abaixo de 1.000 arrobas, cresceu para mais de 14 mil arrobas por ano. Cortamos mais de 30 mil quilos de seringa por ano. Banana prata e banana da terra nós nem calculamos. Temos uma produção anual de abacaxi em torno de 300 mil. Todo mundo tem, ninguém fica sem, porque é atendido pela coletividade. A associação vende para as empresas. 30% ficam aqui e 70% são divididos entre todos os que trabalham. Mas todos mesmo. Não é todos, assim como é com os brancos. Todos que foram trabalhar, na hora da partilha, estão lá. E aí, novamente, o mesmo livro. Em 30 de janeiro de 2018, representantes do IBGE solicitaram uma reunião com a comunidade para explicar a maneira como realizariam o censo agropecuário. Cacique Babal deixou claro que não permitiria a aplicação do censo caso a produção da aldeia não fosse considerada como coletiva. Explicou que inserir a produção indígena dentro da produção familiar não daria visibilidade à produção indígena. Isso é uma coisa muito interessante, inclusive quando a gente pensa na pequena agricultura camponesa, tá, gente? Que é uma discussão que eu gosto de fazer, inclusive com o MST, onde muitos dos assentamentos têm uma coisa, alguns já têm isso mais estipulado,
outros estão fazendo isso, e aí depende das características da própria construção ali da retomada, da construção do assentamento, da ocupação, né, da ocupação. Que é o quê? Às vezes você cria um terreno que é um terreno coletivo, comunal, enfim, por aí vai, e cada um vai ter seu terreno de produção familiar também. Isso é uma coisa que acontece às vezes. É bem interessante pensar essas outras formas de você pensar esse tipo de produção. Eu achei legal a visão do Cacique Babal de pensar isso a partir da produção indígena. Solicitou à equipe reformular o questionário antes de ser aplicado na aldeia. Após consulta interna ao órgão, a coordenadora da equipe do censo confirmou que, por se tratar de aldeias indígenas, há uma metodologia específica a ser aplicada no questionário e que deve se adequar à realidade indígena. E aí vem, né, o Cacique Babal entendendo e mostrando uma metodologia diferente de pesquisa para alguém que faz pesquisa, tá ligado? E é um pouco disso, inclusive, o que está no Implosão da Sociologia, né? É um pouco disso, assim, que tem rodeado minha mente, eu estudei metodologia, tive 3 semestres de metodologia. Quando eu fui fazer minha pesquisa, a metodologia que eu tinha aprendido não servia de porra nenhuma. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Obrigado, USP. Valeu. A antropóloga Daniela Larcon, 2013, registrou que, com o avanço do processo de recuperação territorial, os Tupinambá deixaram de trabalhar para os fazendeiros ou para os outros de forma geral, algumas vezes em condição de trabalho escravo, e puderam se dedicar a investir seu tempo e força de trabalho em modos de produção e de subsistência tradicionais. O fato de não mais precisarem trabalhar para terceiros mostra o grau de autonomia que a comunidade conseguiu atingir, além de contribuir para a consolidação dos vínculos sociais e territoriais e, consequentemente, para a sua identidade. Nesse sentido, os indígenas empenham-se em não reproduzir relações de trabalho sob a égide da exploração, privilegiando relações tendencialmente simétricas, no âmbito das quais a divisão de que é produzido seja equiparada. Tais práticas buscam proporcionar o bem-viver coletivo da comunidade, diminuindo, assim, o individualismo e o isolamento. Com essa organização de base perante a efetiva, a comunidade, sob a liderança de Cacique Babal, tornou-se autônoma, livre para tomar suas decisões, aceitar ou não parcerias, por exemplo, e com possibilidade de arcar com as despesas necessárias para introduzir benefícios na comunidade e que favoreçam também o desenvolvimento da educação escolar indígena. Contudo, em abril de 2008, Cacique Babal foi preso pela primeira vez, em decorrência de um decreto de prisão preventiva emitido pelo juiz da comarca de Buerarema em março do ano anterior, que não mencionava qual delito lhe era imputado. Nota de rodapé, o retorno da terra também. Foi solto 2 dias depois. Essa prisão arbitrária dele e de alguns dos seus irmãos somou-se a diversas outras no intuito de enfraquecer as mobilizações dos indígenas com vista à demarcação do território. No mês de outubro do mesmo ano, em pleno dia, com crianças e jovens em sala de aula, a Polícia Federal orquestrou um ataque à aldeia, alegando realizar uma operação de reintegração de posse. Foram mais de 100 policiais, 2 helicópteros, dezenas de viaturas e rabecões. E aí, ó, tem vários relatos sobre esse dia, tá? Para quem quiser. Os anos de 2009 e 2010 marcaram novos encarceramentos violentos e arbitrários de indígenas na Serra do Padeiro. Família, e aí vem a questão, né? A gente tá falando de Polícia Federal. Quem que tava no governo em 2008? Vocês lembram, né? Quem que tava em 2009? Quem que tava em 2010? Assim, eu entendo, tudo bem. É o governo progressista que a gente pode ter. Apesar disso, tem que ficar claro, tá? É um governo que faz parte das violências que a gente sofre. Que fique bem claro isso. Então, 2009 e 2010 também. Em 10 de março de 2010, Cacique Babal foi novamente preso por mais de 5 meses. Tal prisão ocorreu por determinação do juiz Holliday, com base em denúncias policiais contra supostas invasões de fazenda e formação de quadrilhas dos indígenas. Cabe ressaltar que os policiais não apresentaram mandato de prisão e nem se identificaram ao chegar na casa do cacique, por volta das 2 horas da madrugada. Pelo horário, conforme o artigo 150 do Código Penal, tal ação corresponde a uma violação de domicílio. O cacique explica ter tentado se defender, mas não teve alternativa senão se render, quando seu filho de 3 anos de idade foi ameaçado com uma arma na cabeça. A comunidade, que pensou em um primeiro momento em possível sequestro do cacique, veio a ter notícia dele 4 horas depois, quando chegou à delegacia da PF. O MPF, Ministério Público Federal, e a PFE, FUNAI e AGU, reprovaram a atuação dos policiais, caracterizando-a como ilegal,
Ainda assim, ele ficou preso 5 meses e o filho dele foi ameaçado, o filho de 3 anos foi ameaçado com uma arma na cabeça. Foda-se. É isso que eu falo. A lei, quando muito, pra gente é lerda. Não serve. Babau, Givaldo e Glicéria foram soltos em 16 de agosto de 2010 e incluídos no Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos da SADH-PR, mediante o qual cabe ao Estado da Bahia adotar as medidas necessárias diante das ameaças de que recebem constantemente. Em 2013, sob ordens do governo de Dilma Rousseff, do então governador de estado, Jacques Wagner, a Força Nacional de Segurança Pública e da Polícia Federal chegaram na terra indígena para, supostamente, pacificar a área e o conflito entre índios e não índios. E aí eu faço a pergunta, né? Sob ordens do governo da Dilma Rousseff e do Jacques Wagner, ambos do PT, Dilma Rousseff, ex-guerrilheira militante, quem que foi atacado? Essa história eu tive a chance de ouvir presencialmente, gente. Eu tive a chance de estar lá pessoalmente ouvindo essa história. O bagulho é muito louco. A presença dessa força não arrefeceu os ânimos contrários e as violências cometidas contra os indígenas não diminuíram. No ano de 2014, não houve tréguas. Iniciou-se com a instalação de 3 bases policiais na terra indígena por agentes da FNSP e da PF, uma delas na aldeia Serra do Padeiro. Em fevereiro, mais de 500 soldados do exército foram mobilizados para, alegadamente, reforçar a base, garantir a lei e a ordem e continuar pacificando o conflito entre os Tupinambá e os não indígenas da região que se opunham à demarcação da terra indígena. Durante essa ocupação, os Tupinambá foram vítimas de fortes repressões e sofreram violência sem integração de posse, que desalojaram de forma brutal indígenas, inclusive crianças, que moravam em áreas retomadas. Não sei se isso vai ser falado aqui, tá? Mas nessa época a gente teve mais lideranças presas, mas a gente também teve uma revolta da galera indígena com árvore e pedra. E aí o bagulho é louco. Nem Força Nacional, nem PF conseguiram fazer tudo o que queriam fazer, velho. Por causa de árvore e pedra. Tá? A gente tem muito a aprender. Muito a aprender. Que isso é guerrilha, né? Tática de guerrilha, gente. Sim. E a gente que tem que aprender essas táticas, né? Fica, pois, evidenciado que a violência contra os Tupinambá é também cometida por agentes do Estado. Nesse caso, agentes da PF e outros, que teoricamente deveriam atuar em sua proteção. Só que quando a gente fala de pacificação, é a gente que sofre, né? Em 24 de abril do mesmo ano, o cacique Babau foi preso pela 3ª vez. Dessa vez, acusado de estar envolvido no assassinato de Juraci José dos Santos Santana, um pequeno agricultor da zona rural do município de Una. Decretada em 20 de fevereiro pelo juiz Maurício Alvares Barra, da Vara Criminal da Comarca de Una, o mandato de prisão só foi executado em abril. E, curiosamente, logo depois de o cacique receber o passaporte para fazer uma viagem ao Vaticano. A convite do Papa, denunciaria as violações dos direitos humanos aos povos indígenas do Brasil, bem como as ameaças e perseguições que ele e seu povo vem sofrendo. Ele apresentou-se à PF em Brasília e foi solto 5 dias depois por uma decisão liminar do STJ, né, o Supremo Tribunal de Justiça, por falta de requisitos legais exigidos para aplicação de prisão temporária. Tá, calma lá. Antes de eu continuar, eu quero marcar aqui isso daqui. Como essa história me foi contada, eu tenho ela fresca na cabeça. Mas só pra gente lembrar de falar sobre violência cometida pelos agentes do Estado, tá? Inclusive em governos de esquerda. Cabe notar que o crime pelo qual for acusado havia sido cometido durante a presença da FNSP na região, prolongada pelo MJ, em 3 de junho, por mais 15 dias. Em novembro de 2014, uma comitiva da União Europeia, composta por 9 embaixadas, 2 consulados e a chefe da delegação da União Europeia, visitou a comunidade Serra do Padeiro para ouvir os relatos de violações de direitos, criminalização e perseguição a lideranças indígenas, principalmente do cacique Babau. Em 2015, Glicéria começou a representar seu povo junto à ONU Mulheres e a denunciar a criminalização e a perseguição sofridas, atenta aos efeitos causados às mulheres da sua comunidade e dos outros povos indígenas do Nordeste. Entre 7 e 16 de março de 2016, a relatora especial sobre os direitos dos povos indígenas, ONU, Victoria Tawny Corpuz, fez uma visita ao Brasil com o objetivo de detectar e avaliar os principais problemas que enfrentam atualmente os povos indígenas no país e dar seguimento a recomendações-chave que havia formulado o anterior titular do mandato em 2009, que é James Anaya. E aí tem um relatório especial sobre isso. Entre as diferentes comunidades visitadas, 2 da terra indígena, Tupinambá de Olivença, em 12 de março, na aldeia Tucum, e no dia seguinte, na aldeia Serra do Padeiro.
Nas duas aldeias foram organizadas mesas redondas, durante as quais foi apresentado à relatora um panorama histórico da luta do povo do Tupinambá pela terra, além de documentos relatando as violações aos seus direitos. Na Serra do Padeiro, a relatora conversou com o cacique Babau e com os indígenas, que foram torturados por agentes da Polícia Federal em 2008, assim como com a família de Adenilson da Silva Nascimento, mais conhecido como Pinduca, assassinado em 2015. Então a gente tem aí um registro de, pelo menos, do segundo governo Lula até um e-mail do governo Dilma, de violência cometida pela própria Polícia Federal em terra indígena, tá? Eu acho que esse é um ponto crucial, inclusive que a gente consegue vincular um pouco a realidade periférica, favelada, dos grandes centros urbanos, como é o caso, por exemplo, daqui de São Paulo, né? Que eu não posso nunca negar e eu sempre vou destacar esse grau, e pensar também a violência que acontece no campo, né? Eu gosto muito de pensar isso daí a partir, inclusive, do Martim Baró, né, que é psicólogo social, que ele traz um entendimento bem interessante sobre a violência em específico. Ela atestou que retrocessos drásticos haviam ocorrido passados 8 anos da última visita do então relator, momento em que o Brasil, em âmbito internacional, era considerado como um exemplo quanto às disposições constitucionais para a demarcação de terras indígenas. Cabe lembrar, ainda, que a visita aconteceu durante o processo de impeachment contra então presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Diante do novo cenário político, a relatoria mostrou-se preocupada com o aumento das perseguições, ameaças, violações e violências de direitos contra os povos indígenas. Então, aquilo que já era ruim estava em vias de piorar, e a gente viu, né? Seja com Temer, seja com o governo Bolsonaro. Apesar de que, novamente, tendo outro governo Lula, a gente vê que existe uma limitação enorme do quanto esse governo realmente, inclusive, se propõe a cumprir o que disse que ia cumprir, né? Um governo totalmente não confiável. Não confiável. Não confiável. Ah, mas Morcego, tudo bem, o Boulos estava lá na COP30 falando que não ia privatizar o Rio Patajosa e que não ia ter barragem. E agora, nem revogado foi, só foi suspendido. Depois de quase 3 semanas de mobilização e de ocupação. Desculpa. Não dá para confiar em alguém que está leiloando nossa vida. Não dá. Não dá. Entre outros encaminhamentos, a relatora solicitou investigação urgente dos casos de assassinatos e prisões abusivas. A presença da relatora não inibiu os oponentes. No mês seguinte, em 7 de abril, o cacique Babau foi novamente preso, junto com seu irmão José Elson da Silva, dessa vez pela Polícia Militar, em represália à mobilização contra a mineração ilegal no interior do território. Sua terra, imagina, você está aí na sua casa, e aí você começa a fazer, né? Com a comunidade, começa a fazer uma horta e tal, não sei o que, babá. Aí chega um investidor e ele destrói tudo, começa a construir prédio, começa a fazer as coisas, e aí ele começa a subir o preço, inclusive, do que você paga de aluguel na sua casa, e aí você olha e você fala, gente, isso daqui tá errado, ele tá tomando terra que não é dele, e é você que é preso por causa disso. Essa é a história do Brasil. O juiz Lincoln Pinheiro da Costa, da Justiça Federal de Ilhéus, que determinara em 12 de janeiro a reintegração de posse contra os Tupinambá na aldeia Gravatá, ordenou que fossem presos e conduzidos para um presídio de Ilhéus. Nessa prisão, os 2 irmãos corriam riscos de morte devido ao número de presos relacionados com os fazendeiros da região, contrário ao processo da demarcação. Isso é muito louco, né? A gente pensar que a gente tem um sistema de vigilância, controle, de força, que ele tem várias formas de destruir a gente, né? O mesmo juiz substituiu, no dia 11 do mesmo mês, as prisões preventivas por prisões domiciliares, mesmo sendo informado de que o cacique Babau é um defensor de direitos humanos protegido pelo Programa Estadual de Proteção de Defensores de Direitos Humanos. Ou seja, neste momento, no momento em que realmente querem, de nada vale você ser defensor de direitos humanos ou você estar num programa de proteção a você. Foda-se. De acordo com as novas determinações, eventuais deslocamentos dos 2 irmãos, bem como os motivos para fazê-los, deveriam ser sempre reportados ao juiz, reduzindo assim o protocolo de proteção. E talvez fosse isso, né? A ideia é você colocar um alvo.
É muito louco isso, é muito louco isso. A gente tem que ter linha de investigação autônoma dessa galera, desses juízes, desses policiais. A gente tem que começar a ir atrás por conta, porque não dá para depender da justiça, não dá para depender das forças policiais, não dá para depender de polícia federal, não dá para depender de governo. No dia 2 de maio de 2017, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, FUNAI/INCRA 2, publicou um relatório de 3.385 páginas, indiciando antropólogos, lideranças indígenas e quilombolas, ativistas, procuradores federais e estaduais, servidores públicos da FUNAI, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e de outras instituições públicas ligadas à defesa dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, alguns dos quais atuando junto aos Tupinambá. É mais fácil você criminalizar qualquer pessoa que luta por vida do que você criminalizar um cara que matou mais de 700 mil pessoas de propósito e era presidente do país nessa época. Pronto. Essa é a democracia. Essa é a justiça que a gente tem. O relatório visava criminalizar, deslegitimar, inviabilizar a regularização fundiária de terras indígenas e quilombolas. No estado da Bahia, o povo tupinambá é o principal citado, indiciando o cacique Babau, bem como duas antropólogas que têm trabalhos entre os tupinambá. As já referidas Susana de Matos Viegas, da Universidade de Lisboa de Portugal, e a Daniela Fernandes Alarcon, Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Em 19 de janeiro de 2019, já no período Bolsonaro, data da festa de São Sebastião, primeira festa religiosa da aldeia, os Tupinambá da Serra do Padeiro, a pedido dos encantados, atualizaram a carta aberta de denúncia, 43, está aqui a carta em português, inglês e francês, no site do CIMI, tá? Vamos lá. Você pode, por favor, grifar tudo? Tudo. Vai ficar o i sem grifar, sem querer. Tudo bem. Que escreveram em 2016, reafirmando a resistência às medidas contrárias aos direitos dos povos indígenas tomadas pelo governo Bolsonaro e exigindo a conclusão do processo de demarcação da terra indígena. O início do ano também foi marcado pela descoberta, pelos próprios, de um plano montado para exterminar lideranças da aldeia da Serra do Padeiro. Então eles prendeu o cacique Babau, falando, o cacique Babau estava matando alguém, hein? Matou um cara lá. E aí eles vão lá e tem plano para matar todo mundo. Nega Pataxó foi morta nessas ideias, né? E a gente sabe que lá no sul da Bahia a gente tem o Invasão Zero, ele faz um mapeamento das lideranças que eles querem matar. O seu conhecimento acerca do plano deu-se mediante a denúncia de um participante das reuniões entre os indivíduos e grupos contrários à demarcação, envolvendo, além de fazendeiros e empresários, pessoas do setor imobiliário e do setor turístico da região. Comerciantes e jornalistas da imprensa local, bem como agentes do poder público, tais como agentes da Polícia Civil, Militar e ainda juiz federal. A testemunha que, por óbvias razões de segurança, pediu para permanecer anônima, explicou para os indígenas que essas pessoas conhecem a rotina detalhada de lideranças da comunidade e citaram nominalmente o cacique Babau, dois de seus irmãos, Jurandir da Silva e Givaldo Jesus da Silva, bem como duas de suas jovens sobrinhas, Jéssica Silva de Quadros e Stephanie Ferreira da Silva. Além de eliminar essas lideranças, a testemunha explicou que o plano previa também manchar a luta dos Tupinambá pelo território diante da opinião pública, inserindo armas e drogas nas casas e veículos dos ameaçados. O objetivo era desestabilizar o cacique Babau, a organização da comunidade e as mobilizações indígenas, principalmente no final do processo demarcatório da terra indígena. As ameaças contra as duas jovens, Jéssica e Stephanie, demonstraram um claro propósito de perturbar e causar graves danos à organização presente e futura na comunidade. Com 28 anos naquele momento, Jéssica era estudante de Direito, secretária do CITSP e presidente da Catuboí, Cooperativa Agropecuária Tupinambá Boiadeiro Indígena, cargos que requerem a resolução de assuntos afins na cidade de Itabuna. Já Stephanie tinha 19 anos, cursava enfermagem na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, sendo a primeira indígena da aldeia a cursar uma graduação em uma universidade pública. Em 31 de janeiro e 15 de fevereiro de 2019, o cacique Babau denunciou o plano em Salvador e Brasília, embasado em provas, tais como depoimentos e imagens das câmeras de segurança, as instâncias do poder público estadual e federal da sociedade civil, bem como instâncias internacionais, exigindo providências urgentes de proteção para os ameaçados e a investigação do plano com a devida responsabilização dos autores e implicados, além da conclusão do processo de demarcação da terra indígena. As denúncias foram também divulgadas em reportagens e materiais na imprensa nacional, inclusive de grande circulação, como o jornal Folha de São Paulo. E aí, para quem quiser ler, tá aí o jornal, né? Para quem não acredita que aconteçam essas violências, tá aí na nossa cara, beleza? A gente pode parar de fingir que o mundo é uma uva e realmente entender que a gente tem que lutar.
O coletivo, formado por pesquisadores com trabalhos junto ao povo tupinambá, redigiu uma carta aberta reunindo 25 assinaturas. A carta foi anexada ao processo do MPF e endossada por diversas instituições, tais como a ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia, a APA, que é a Associação Portuguesa de Antropologia, e a ANAI, que é a Associação Nacional de Ação Indígena. A circulação da nota fez com que outras pessoas e entidades procurassem também assinar. Uma petição no Avaz, Rede de Mobilizações Sociais na Internet, foi então criada. Aí, ó, todas as referências estão aí embaixo, tá? Para quem quiser de divulgação. Algumas dessas pessoas elaboraram também outras notas de apoio. Durante a agenda de denúncias e a divulgação das matérias jornalísticas, o cacique Babau recebeu novas ameaças por via de comentários anônimos em um blog da cidade de Itabuna. E aí o blog é o Mídia Bahia, tá? Em março de 2019, as denúncias foram feitas no âmbito internacional na 40ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, por Glicéria, que faz parte da ONU, né? Na mesma sessão, o representante da missão do Brasil junto à ONU assegurou, em resposta, que o governo brasileiro respeitava os direitos dos povos indígenas, o que provocou a indignação das lideranças indígenas presentes. Né? E aí tem o relatório aí do CIMI, até porque a gente sabe que o governo brasileiro, como a gente vê no caso da ocupação da Cardil, a primeira resposta que ia ser dada era uma resposta de violência, né? Quer dizer, já foi a violência de você olhar e você falar, a gente vai privatizar o rio, né? A gente vai criar barragem. Mais violência ainda é você olhar e você falar, pô, a galera tá protestando contra isso, a gente falou que ia conversar com eles, mas a gente vai colocar a polícia contra eles. Além dessa sessão, Glicéria participou de eventos paralelos e reuniu-se com assessores da relatora especial sobre os direitos dos povos indígenas. Em 2020, novas ameaças foram promovidas por parte do então coordenador regional do CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, Abiel Santos, também presidente da Associação de Pequenos Agricultores de Ilhéus, UNA e Buerarema. Ou seja, inclusive a galera que, né, faz parte das associações ameaçava. Organização que era contrária à demarcação da terra indígena TI, Tupinambá de Olivença. A comunidade conseguiu a sua destituição após várias denúncias, sendo a última feita pelo cacique Babau durante uma audiência pública sobre a demarcação do território que ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2020, na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. No início do mês de março, a comunidade denunciou também ao PPDDH, Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, ser monitorada por drones. Ademais, entre os dias 23 de março até o dia 4 de junho, a comunidade definiu controlar o tráfego de pessoas no interior do território, criando barreiras nas entradas das aldeias como medida de proteção contra a pandemia do Covid-19. Barreiras de fiscalização foram criadas em especial nas BA 668, que é Buerarema versus Buerarema UNA, né? E BA 669, São José da Vitória UNA, as quais cortam o território do Pinambá. A ação foi feita com a anuência de várias lideranças comunitárias não indígenas e seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde e de outras autoridades envolvidas no combate à pandemia do Covid-19. Inflamados e incentivados pelo discurso criminoso do presidente da República, Jair Bolsonaro, contrário inclusive às orientações do então ministro da Saúde, Mandetta, agentes da Polícia Civil e Militar, lotados no município de Buerarema, estiveram na barreira, fortemente armados, para ameaçar as pessoas presentes ali, e prometeram voltar com um contingente maior e mais armado para abrir a barreira na força, como matéria publicada no Mídia Ninja e do combate ao racismo socioambiental, bem como os vídeos de denúncia feitos por membros da comunidade. Então, além de... Calma lá. Não. Além de... Tá? Bolsonaro e seu crime contra as pessoas durante a pandemia, tá? Que fique claro, ele não está, inclusive, nem sendo punido por isso. Além do irresponsável e criminoso e, né, outro fascista, assim como Bolsonaro, Mandetta, a Polícia Civil e Militar estava prometendo abrir as barreiras à força, tá? Enfim, eu vou grifar as 3 aqui. Diante dessa situação, foi solicitada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia a instalação de barreiras de vigilância sanitária para essas duas BA, para que sejam respeitadas a garantia física do povo tupinambá de Olivença, e nunca foi providenciado. A violência do Estado brasileiro ao não demarcar o território tupinambá viola os direitos dos indígenas, mas também os direitos dos não indígenas, principalmente aqueles oriundos de estratos sociais mais pobres.
as tensões e conflitos que frequentemente eclodem entre os Tupinambá e segmentos regionais poderiam ter se estendido para os pequenos produtores, trabalhadores rurais e sem terra, e se instrumentalizado como mais um pretexto para não demarcar o território indígena. Contudo, conscientes da privação de direitos experimentada por esses não indígenas, as privações territorial e educacional e de que eles não são seus inimigos, Cacique Babau sempre fez questão de abrir-lhes as portas da educação escolar indígena. Então, enquanto o Estado violenta, a gente age com solidariedade. Isso é foda. A legislação nacional estabeleceu as bases da educação escolar indígena ao garantir uma educação escolar especificada, diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue e comunitária. Esse conjunto de instrumentos legais representa um avanço no que diz respeito ao reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, particularmente no caso dos Tupinambá, historicamente relegados à invisibilidade. Para o Cacique Babau, o povo brasileiro em geral sofreu e sofre, uma lavragem cerebral dentro das escolas militarizadas, que é o que a gente está vendo agora, né? Escolas para gente burra como eu vi o vídeo do Chavoso que ele postou lá no Ticoteco, tá? Lembrando que ele ainda tá sem Instagram, então acompanhe pelo Ticoteco. Dele falando do Tarcísio em 2023, dizendo que o objetivo era fazer mais Bolsonaros. O objetivo é a fascistização a partir das escolas militares. Esse enfrentamento está sendo feito. Segundo Babau, o Brasil tem uma escola militarizada que ensina a ser obediente e concordar com tudo que existe no país e não reagir. E ser burro, né? Porque puta que pariu. Como se o país não fosse nosso, como se o dinheiro não fosse nosso, que está sendo roubado do país. Isso daí no Comunicação Oral à Autora. Para a sua comunidade, o Cacique Babau considera a educação escolar como um ato político. Contrariamente a esse modelo de escola militarizada ou ideologicamente enquadrada, a proposta do projeto político pedagógico do CITSP é promover uma educação diferenciada de qualidade pela integração das pessoas para o ensino de qualidade e respeito mútuo entre as pessoas. E aí tem o negócio da escola. Capaz de favorecer o resgate da cultura, a luta pela terra e os cuidados ambientais. Nesse sentido, não obstante o CITSP venha trabalhando para manter viva a memória coletiva do povo tupinambá, fortalecendo sua identidade e, consequentemente, mobilizando politicamente os estudantes, ele encampou simultaneamente o desafio de trabalhar para acolher também os não indígenas e contornar os preconceitos. Por ocasião de encontros variados, quando o Cacique Babau é questionado por indígenas e não indígenas sobre o fato de o CITSP receber não indígenas, professores e estudantes, ele costuma deixar claro seu posicionamento por uma educação interétnica. E aí, então, ele vai dizer: sou a favor de ter, sim, desde que seja específico. Nas áreas que a gente não tem domínio, porque nenhum índio aqui ainda não tem o domínio total na educação para dizer que pode excluir o não índio. E mesmo quando vocês têm um domínio, vocês não podem excluir o diferente que vai te somar. Por que vejo isso? Porque a educação indígena não é só essa. Eu tenho que pensar na universidade indígena. Nós vamos formar a história da educação indígena junto com a educação branca. Porque eu vejo que muitos erram quando questionam a educação indígena, que ela tem que ser puramente indígena. Isso é um delírio. Enfim, ele entende que o processo já está misturado, né? E não tem como nós, índios, ensinar 100% a educação indígena e 100% a educação branca. Temos que juntar os brancos e os índios na mesma sala. Olha como é perfeito aqui. Vê se tem discriminação na escola aqui. Veja como os alunos formam a qualidade a qualidade com a qual se formam. Um dos principais representantes do assentamento vizinho à comunidade, que também estuda no CITSP, no EJA, do turno noturno, vê o trabalho desenvolvido no colégio como exemplo a seguir. Achei uma coisa muito bonita quando cheguei aqui, uma coisa muito bonita que ainda nunca vi. Do tempo que eu vivo, de 42 anos de idade, eu nunca vi um município buscar e pegar de outro município, referente ao transporte escolar operado pelo CITSP. Só quem está fazendo isso é Babau mesmo. Ele está de parabéns. Com essa escola, quantas pessoas estão sendo ajudadas aqui? É o único socorro que nós estamos tendo. Ele acrescentou que, inicialmente, ficou surpreso de ver a atuação do Cacique Babau em prol da educação, porque faz isso sem pretender nenhum cargo político, mas simplesmente para servir seu povo. Família, eu vou encerrar aqui, antes da fala do Cacique Babau, para deixar um climinha de nos vemos no próximo episódio, tá bom? Até porque agora a gente volta a trabalhar com educação, então a gente teve um episódio sobre educação, agora a gente teve um episódio sobre autonomia, autodeterminação, autogestão, produção e violência do Estado. E depois a gente volta
para educação, beleza? Eu queria agradecer a presença geral. Estou gostando bastante de ler esse livro. Eu acho que esse livro, o livro do mestre Joelson, estão preparando muito a gente para ler o Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte, porque aí a gente vai entrar realmente num debate muito mais profundo. Vocês vão ver, eu demorei pra caralho para terminar esse livro, inclusive, do Pedagogia do Movimento Sem Terra, e eu acredito que se eu tivesse lido o Cacique Babau e o Mestre Joelson primeiro, eu teria um suporte muito melhor para trabalhar com isso. Então acho que vai ser interessante a gente fazer essa relação, tá ligado? Então queria agradecer geral, queria agradecer, né, novamente Ozzy, Flávia Sayane, Samuel Vicente, principalmente, mas agradecer todo mundo que dá esse suporte aqui para a Caverna do Morcego. Não esquece de curtir, de comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, um grande beijo e tchau!